Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis do capítulo 47 ao capítulo 50. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o livro de Gênesis, isso mesmo! Parabéns, porque você já conseguiu ler o primeiro livro da Bíblia. Isso mesmo, tá vendo como é fácil, leve, tranquilo? Leitura da Bíblia é tudo de bom. E hoje nós vamos falar, né? Os irmãos se encontraram, por fim. Jacó subiu para o Egito e Deus disse para ele ir com tranquilidade que estaria com ele. Então, já estamos com toda a família de Israel morando no Egito. Então, José foi informar ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram à terra de Canaã e estão na terra de Gozém, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que eles têm. E levou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou: esses irmãos de José, qual é a sua ocupação? E eles responderam: nós, teus servos, somos pastores de ovelha, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais ao Faraó: viemos viver algum tempo nesta terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, porque a fome é severa na terra de Canaã. Agora rogamos que permita que os teus servos habitem na terra de Gozém. Então Faraó falou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. Faze teu pai e teus irmãos habitarem no melhor da terra, que habitem na terra de Gozém. E se conheces homens capazes entre eles, coloca-os como pastores do meu gado. Então José trouxe Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. É! Olha só, quem tem bênção espalha a bênção por onde for, independente de quem seja, se há celebridade ou não. Se você tem bênção, abençoe por onde você passar. É a vida de Jacó aqui. Pois bem, então Faraó perguntou a Jacó: quantos são os anos da tua vida? E Jacó respondeu-lhe: o tempo das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Olha só, né? Então, ou seja, ele está declarando que ele teve mais dias felizes do que dias ruins na sua trajetória. Ele fala: ó, não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais nos dias da sua peregrinação. Ou seja, ele estava falando, né, que os pais dele viveu muito mais daquilo que ele já tinha vivido até hoje, até aquele dia. Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. José deu morada ao seu pai e aos seus irmãos, dando-lhe propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, conforme Faraó lhe ordenara. E José deu sustento ao seu pai, aos seus irmãos, toda a família do seu pai, segundo o número dos seus filhos. E aí nós vamos ver o restante, né, dos dias de fome, como foram enfrentados através da administração de José. E já quero pedir para você dar aquele joinha, quero também convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se é inscrito, faça propaganda do canal, chame outros para ler a Bíblia, isso mesmo. E compartilhe aí no grupo da família, dos amigos, né? Para que mais pessoas descubram os benefícios que temos em ler a Bíblia, tirar um tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus. E aí vamos continuando aqui. Não havia mantimento em toda aquela terra, porque a fome era muito severa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Então José arrecadou
toda a prata que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, dando trigo que compravam e levando à casa de Faraó. Quando acabou a prata na terra do Egito, a terra de Canaã, todos os egípcios foram a José, pedindo: dai-nos sustento. Haveríamos de morrer diante de ti, porque não temos mais prata. E José respondeu: trazei-me o vosso gado, e se não tendes mais prata, e vos darei sustento em troca do vosso gado. Então trouxeram gado a José, e lhe deu sustento na troca dos cavalos, das ovelhas, dos bois, do jumento, deu-lhe sustento aquele ano em troca de todo o gado. Quando aquele ano terminou, foram a José no ano seguinte e disseram: ainda esconderemos do meu senhor que a nossa prata já acabou, as manadas de gado já pertencem ao meu senhor, e nada resta para o meu senhor, exceto o meu corpo, nossa terra, porque haveríamos de morrer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra de nós a terra em troca do sustento, e nós, a nossa terra, seremos escravo de Faraó. E também a semente para que sobrevivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Então, olha só como foi engrandecido o Faraó aqui. Quantas riquezas foram acrescentadas a Faraó nesse período daqui de fome sobre toda a terra, né? E José tomou o povo por escravo e de um extremo ao outro do Egito. Apenas não comprou a terra dos sacerdotes, porque estes recebiam regularmente a porção de Faraó, e eles o sustentavam com a porção de Faraó que lhe dava. Por isso não venderam sua terra. Então José disse ao povo: hoje comprei de vós a vossa terra para Faraó. Aqui está a semente para vós, para que semeeis a terra. Mas darei a Faraó a quinta parte da colheita, o quinto e a quarta parte será vossa, para a semente do campo, para o mantimento dos que estão na vossa casa e também das vossas crianças. Eles responderam: tu nos conservastes com vida, achamos favor aos olhos do meu senhor, e seremos escravos sim de Faraó. E José estabeleceu por lei, quando o solo do Egito até o dia de hoje, que o quinto da produção coubesse a Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não tornou-se de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela adquiriram propriedades, frutificaram, multiplicaram-se muito. E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Nos dias de Jacó foram 147 anos. Aproximando-se o dia da sua morte, Israel chamou seu filho José e disse-lhe: se eu posso dar misericórdia diante de ti, põe a mão debaixo da minha coxa e usa de bondade e de fidelidade para comigo. Peço-te que não me sepultes no Egito. Mas, quando eu adormecer com os meus pais, tu me levarás do Egito e me sepultará à sepultura deles. José respondeu: farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: jura-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeça na cama. Depois dessas coisas, disseram a José: teu pai está doente. E então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém disse a Jacó: teu filho José está vindo ao teu encontro. Então, esforçando-se, Israel sentou-se na cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eu te farei frutificar e crescerás em número e te farei de ti uma multidão de povos. Darei uma terra à tua futura descendência como propriedade perpétua. Portanto, agora os teus 2 filhos que nasceram da terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim
e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, mas a prole que depois deles será tua. Sobre o nome dos teus irmãos, eles serão contados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata, e sepultei-a ali, num caminho que vai para Efrata, em Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? E José respondeu a seu pai: eles são os meus filhos que Deus me deu aqui. Israel continuou: traze-mo para aqui, eu lhe abençoarei. E os olhos de Israel estavam fracos por causa da velhice, de modo que ele já não podia enxergar direito. E José, se aproximando-se dele, ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: eu não esperava ver o teu rosto. Deus me fez ver também a tua descendência. Então José tirou de sobre os joelhos do seu pai e se inclinou sobre o chão diante dele. Então José levou os dois, Efraim com a sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda à direita de Israel. E ao se aproximarem dele, mas Israel de propósito estendeu a mão direita, colocando sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o primogênito. E o abençoou, dizendo: o Senhor, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, neste dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoou esses rapazes. E o meu nome seja chamado neles, e o nome dos seus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se muito no meio da terra. Ao ver que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, José desagradou-se. Então levou a mão do pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, né? Então ali a bênção principal deveria vir sobre o primogênito, né? Mas o texto fala que Jacó, Israel, fez de propósito essa troca. E José disse ao seu pai: assim não, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e disse: eu sei, filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, mas também será grande. Mas o seu irmão mais moço será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim ele os abençoou naquele dia, dizendo: em nome de Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará convosco e vos fará voltar para a terra de vossos pais. E te dou um pedaço de terra a mais do que teus irmãos, o qual com a minha espada e com o meu arco tomei da mão dos amorreus. Depois disso, capítulo 49, chamou os seus filhos e disse: reuni-vos, que eu vos anunciei que vos acontecerá nos dias vindouros. É isso mesmo. Ajuntai-vos, filhos, e Jacó, e ouvi o teu pai Israel. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor. Maior em dignidade, maior em poder, turbulento como as águas. Não conservarás a superioridade, pois subiste no leito do teu pai. Lembra que ele deitou com a concubina de Jacó? Pois é, isso está registrado aqui. Sim, ele subiu a minha cama e profanou, né, o leito do teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Lembra o que aconteceu aqui, né, com
aquele povo, né, que eram ali dos príncipes, dos amorreus, que tomou Diná como esposa, pois bem, no seu conselho entre eles, ó minha alma, com a sua assembleia não te ajustes à minha glória, porque na sua fúria mataram os homens e no seu desejo alejaram bois. Maldita seja a sua fúria, porque era forte, maldita a ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos dos teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho, subiste vindo da presa, meu filho, e ele se encurvava e se deitava como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? É certo, não se afastará Judá, nem o bastão de autoridade, e dei entre os seus pés, até que eu venha aquele a quem pertence os povos obedecerão a ele. Atando o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, videira seleta, ele lava as suas roupas em vinho e as suas vestes em sangue de uva. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes serão brancos como leite. Então você está vendo aqui quão minuciosa foi essa bênção estabelecida por Israel, Jacó, aos seus filhos, né? E aí ele vai continuar determinando a bênção sobre Zebulon. E essa bênção, ele traz também revelação sobre o tempo futuro. Você está observando isso aqui. Por exemplo, Zebulon habitará no litoral, na encosta, nos seus navios, suas fronteiras se estenderá por Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre os fardos, né? Dan julgará o povo em uma das tribos de Israel. Gade serão guerrilheiros. Asser, seu pão será farto. Naftali é uma gazela solta. José é um ramo frutífero. Olha só, né? E aí ele vai falar: Benjamim é lobo que despedaça pela manhã. Estas são as 12 tribos de Israel, que foi isso que o seu pai lhe falou quando os abençoou, quando dele os abençoou segundo a bênção. Depois lhe ordenou: estou para ser reunido na casa do meu povo. Sepultai-me com o meu pai na caverna que está no campo de Efron. Lembra dessa caverna onde Sara foi sepultada? É o campo de Macpela. Isso mesmo, é para lá que Jacó quer que leve os seus restos mortais. E nós podemos ver que José prometeu isso a ele. E então ele dá as instruções aqui, né, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã. Caverna que Abraão comprou de Efron, o heteu, juntamente com o respectivo campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão, sua mulher Sara, também Isaque e a sua mulher Rebeca. E ali eu sepultei Leia. Isso mesmo, a sua primeira esposa. Raquel não deu para ele sepultar em Macpela. Então, Raquel vai ficar a sepultura de Raquel isolada, né? E ele pede para ser recolhido nessa sepultura onde está Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Leia. O campo é a caverna que está nele, foram comprados dos heteus. Quando Jacó acabou de dar estas instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Olha que morte, não é? Com seus filhos ali reunidos, abençoou todos, deu a eles detalhe do futuro deles, disse que como deveria ser o seu funeral, onde deveria enterrar, e depois simplesmente encolhe os pés, fecha os olhos e tchau para essa terra. Foi assim que a morte de Jacó, né?
E eu tenho para mim que nós devemos também ter essa tranquilidade quanto aos dias que se finda nosso aqui nessa terra, né? Somos forasteiros aqui, estamos de passagem no cumprimento de um propósito. Então, viva cada dia como deve ser vivido. Viva cada dia glorificando a Deus, né? Sendo a sua vida um cumprimento do propósito de Deus. E quando chegar o seu último dia, queira, como Jacó, abençoar a sua casa, né? Deixar tudo resolvido e aí sim, né? Em meio à sua família, se despedir e ir embora desta terra, né? Então, chegamos ao capítulo 50, que é o último capítulo do nosso livro de Gênesis, né? Que é justamente agora o episódio da morte de Jacó e a questão do seu funeral. Então José lançou-se no rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamasse seu pai. Os médicos embalsamaram Israel e eles levaram 40 dias, né? Então todo esse trabalhar que os médicos fizeram de embalsamar Jacó foi quase como faziam com os faraós, não é? Pois bem, e aí eles levaram todo esse tempo no cumprimento dos dias do embalsamento, os egípcios choraram. E por ele 70 dias. Então, olha só, 40 dias foi preparar o corpo, embalsamar o corpo, né, conforme a arte daquela época, feito por médicos. Depois, houve o lamento dos egípcios que choraram por ele 70 dias. Passados os dias do seu pranto, José disse à casa de Faraó: Se agora acho misericórdia diante de vós, rogo-lhe, faleis isto ao Faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Estou para morrer, e tu não me sepultarás no sepulcro que cavei lá. Tu me sepultarás no sepulcro que cavei na terra de Canaã. Agora peço que me deixe subir para sepultar o meu pai e depois voltarei. Faraó respondeu: Sobe e faz o sepultamento do teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. Subiram com ele todos os subordinados de Jacó, bem como toda a família de José, dos seus irmãos, a família do seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados na terra de Gozém. Subiram com ele tantos carros como gente a cavalos, de modo que a comitiva era enorme. Quando chegaram à eira de Atade, além do Jordão, fizeram ali um grande e alto pranto. E assim, por 7 dias, José fez um grande pranto por seu pai. Quando os cananeus, moradores da terra, viram o pranto na eira de Atade, disseram: Este pranto dos egípcios é grande. Por isso o lugar foi chamado de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó fizeram-lhe como ele havia ordenado, levando-o à terra de Canaã e o sepultaram aonde? No campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado em Efron. E quando os irmãos de José vieram, que seu pai estava morto, disseram: se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos, então mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, te ordenou: Não direis a José: Perdoa as transgressões dos teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, rogo-te que perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus do teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Depois disse aos seus irmãos: Também foram, prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos. José lhe respondeu: Não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem,
para fazer o que vês neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Olha que coisa mais linda, né? Que momento sublime foi esse de confirmação de perdão sobre a vida dos irmãos de José, né? E até mesmo um momento especial para José, em olhar toda a sua trajetória e perceber que no seu coração não havia intento de mal contra os seus irmãos. É nesse texto que nós vamos meditar no nosso versículo do dia, que está disponível hoje também, né? Lá no shot você pode se aprofundar um pouco mais na leitura do seu versículo do dia, que será nesta parte que eu mencionei. Agora não temais, sustentarei a vós, aos vossos filhinhos. Assim eles os consolou e lhes falou ao coração. E José permaneceu habitando no Egito, ele, a família do seu pai, viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, que nasceram nos joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse aos seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fará transportar daqui os meus ossos. Então morreu José com 110 anos de idade e depois de embalsamar, colocaram-no num caixão no Egito. E assim nós finalizamos o livro de Gênesis. Amanhã iniciaremos Êxodo. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.